Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, programa mantido há muitos anos, aí é coisa de 30 anos, pelo menos, pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Iniciamos lá atrás o programa, que foi iniciado no tempo do seu Hugo, e mantemos até hoje esse programa de mensagens edificadoras da doutrina espírita. Nós iniciamos o programa, o Cláudio e eu, Gilberto, ouvindo a vinheta, e agora vamos ouvir a mensagem da Federação que nos foi enviada, que todos possamos aproveitar da melhor forma possível o que nos for intuído ao entendimento. Habitualmente falamos que somente coisas ruins ganham manchete. Que notícia boa não é veiculada, porque não vende nem jornal nem revista. No entanto, por vezes, um gesto nobre ganha o noticiário internacional. Assim aconteceu com um palestino que virou manchete mundial no ano 2005. Ele não protagonizou nenhum dos conflitos que têm abalado as relações e a paz dos povos do Oriente. O mecânico Ismael Khatib deu uma verdadeira lição de fraternidade ao doar os órgãos de seu filho Ahmed a pacientes israelenses que necessitavam de transplantes. O palestino teve seu filho de apenas 12 anos alvejado por soldados de Israel durante uma operação de busca no campo de refugiados de Jenin. O mecânico optou pela doação, inspirado pela perda do seu irmão de 24 anos, que, não resistindo à longa espera por um transplante de fígado, veio a morrer. Entre os beneficiados pelo gesto do palestino, se encontravam um bebê de 7 meses e uma mulher de 58 anos. Alguns eram judeus, árabes israelenses e uma garota de origem drusa. Conforme reproduziu o jornal Folha de São Paulo, Khatib teria dito: "Eu me sinto bem pensando que os órgãos de meu filho estão ajudando 6 israelenses. Acredito que o meu filho está agora no coração de todo israelense." O fato repercutiu pelo mundo, exatamente pelos conflitos que envolvem as nações em questão. Tanto mais que o menino fora morto por israelenses. O fato é que aquele pai, dolorido pela separação violenta do filho amado, encontrou forças para beneficiar pessoas. Não indagou se pertenciam à sua mesma nação, ao seu povo, à sua família. Não perguntou se eram amigos ou inimigos. Simplesmente doou. Um gesto de humanidade. Uma ação altruísta. A nota nos remete aos versos do sublime Galileu há mais de 2 milênios. Ama o teu próximo. Faze o bem a quem te persegue. Ama o teu inimigo. Em nosso Brasil, embora as campanhas promovidas e a facilidade que se tem para doar órgãos, ainda é muito grande a fila de espera. Estatísticas apontam números bastante expressivos dos que aguardam transplante a fim de poderem prosseguir a viver. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia a vida. Os doadores colaboram com a vida. O espírito se liberta da carne e permite a outros o retorno da visão, a desvinculação de procedimentos morosos e dolorosos, como, por exemplo, as longas horas de diálise. Permite que um pai retorne ao lar, aos braços dos filhos, que o profissional retome atividades interrompidas, que o jovem volte a tecer sonhos de estudo e produtividade. Aqui,
é a bomba cardíaca que torna a regularizar seu ritmo. Ali é um fígado que volta a funcionar. Além, é um pulmão que se enche de ar, insuflando vida. Um rim que reassume o seu papel no organismo físico. Beneficiados os que recebem as doações dos órgãos. Abençoados por Deus, os que se fazem doadores da esperança e do pleno vigor da vida a outros seres, que ainda têm anos sobre a terra. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, que todos tenham um excelente domingo. O título hoje é Amai os vossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, o título é O ódio. É o capítulo 14. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aquele que vos inspira indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionários de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajem e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeio, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. E eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Mais uma lição, né, da compreensão e do entendimento, né, do que é a verdadeira propriedade, que hoje é a mensagem do Zé Antônio. A verdadeira propriedade é exatamente isso, né? É a substituição do ódio pelo amor. Quando a gente começa a amar, a gente começa a aumentar o nosso patrimônio espiritual. Então, quando a gente ouve, né, a leitura do Evangelho, onde Fenelon nos fala da propriedade do ódio, né, que a gente às vezes mantém esse desequilíbrio conosco durante muitas encarnações. E para que a gente se desligue dele, não é fácil. Como nada é fácil dentro dos ensinos de Jesus. Jesus faz as coisas com uma praticidade enorme, com uma simplicidade enorme, mas exige de nós o dízimo do amor. O dízimo do amor, eu sempre falo que é enfiar a mão na bolsa do coração e tirar lá de dentro as desarmonias. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, tirar de dentro da bolsa do nosso coração
a palavra ódio, o sentimento estranho, né, que nos faz tremer às vezes frente ao próximo, que ao invés de querer abraçá-lo, nós queremos trucidá-lo. E quando a gente vai ver, às vezes não tem nem motivo suficiente para isso nessa encarnação. E se teve em outras, também já deve ter sido apagado com a borracha do tempo, para que nós possamos mudar os nossos sentimentos. E esse sentimento do ódio, ele é como uma enxurrada muito forte, né? Ele vai passando e vai arrastando tudo com ele. Porém, para combatê-lo, nós temos lá na frente a represa do amor, aonde a gente vai chegar uma hora, vai ter que parar, ficar ali uns tempos, entender como funciona o sistema dos sentimentos, modificá-los, né? E transformarmos isso em bem-querência, transformarmos isso em modificação para a calma e a serenidade espiritual. A gente vê essa mensagem maravilhosa, né, desse palestino que doou os órgãos do próprio filho, e doou os órgãos, parte deles, né, foi doada aos seus inimigos daquele momento, onde eles entendiam que eram inimigos. E essa inimizade às vezes é coisa racial que vem aí há milhares de anos e que tem que ser apagada, que tem que ser modificada, destruída. A gente vê lá hoje essa guerra terrível, né, entre Israel e o Hamas, né, que domina a Palestina. A gente vê o sentimento que existe nisso, esse ódio ferrenho que vem alimentando aí há milhares de anos, centenas de anos, fazendo com que as pessoas desde pequenininho já sejam cultivadas a tê-lo em seu coração. Então isso precisa ser modificado, porque na hora que a gente desce ao túmulo, a parte material é tudo igual, não muda nada. Todo mundo tem duas pernas, dois braços, uma cabeça e um coração e um fígado e por aí adiante. E todo mundo vai ser corroído pelos vermes na parte material. Mas nós, espíritos, vamos permanecer vivos. Nós não vamos ser corroídos pelos vermes. Nós vamos ser corroídos pelas coisas que estão dentro do nosso sentimento, ou melhorados, gratificados ao invés de sermos corroídos. Então, se a gente sabe que nós continuamos, nós aceitamos, né, que a vida continua, porque acredita-se que quando você mata um inimigo, você vai ganhar lá o reino, né, do paraíso. Então é porque a vida continua. E se a vida continua, porque vamos levar para ela desequilíbrios, desarmonias, né, invejas, raivas e o verdadeiro ódio. Então nós precisamos transformar o nosso pomar, né? Ao invés de termos ali só cultivarmos as ervas daninhas, vamos começar a ceifar as ervas daninhas e plantarmos árvores frutíferas úteis, porque muitas árvores frutíferas produzem venenos, mas a grande maioria produz vitaminas, produz elementos que vão contribuir para que alguém se melhore através da sua utilização. Então vamos fazer um pomar no nosso coração que seja útil, agradável e necessário, algo que possa transformar sentimentos, algo que possa fazer com que nós sejamos amanhã melhores que hoje, para que a gente possa então desfrutar um pouco mais desse sentimento chamado amor, para que a gente possa começar a entender o que é não desejar mal ao próximo, porque amar é exatamente isso, não desejar mal ao próximo. E esse próximo muitas vezes é o nosso inimigo, que a gente tem aí abertamente, que a gente não consegue entender o que é que está sendo feito, o porquê que a gente não se ajusta. E isso tudo às vezes porque nós temos uma coisa chamada preguiça espiritual. Nós não queremos ler, a gente não quer estudar, a gente não quer analisar, e a gente não quer abrir as portas da nossa casa para novos sentimentos. Nós não queremos dar espaço para mudarmos
os sentimentos que nos desequilibram e nos desarmonizam. E a gente sabe que é tão difícil, né? É só a gente comparar os bons sentimentos com os maus sentimentos. Quando nós estamos sobre um frio intenso, nós pedimos calor. E quando a gente está sob um calor intenso, nós pedimos frio. A gente nunca está satisfeito. E nós precisamos achar o meio termo. Se nós sabemos que uma temperatura de 25, 26 graus é agradável, por que nós vamos ficar aquecendo para 30? Os nossos sentimentos são a mesma coisa. Se nós sabemos que num determinado ponto a gente consegue equilibrar as coisas e daí passar para um lado com menos sofrimento, com menos dificuldades, com mais compreensão, com mais serenidade, mais tranquilidade, a gente tem que fazer um esforçozinho para que isso ocorra. E isso vai ocorrer sempre que nós precisarmos do próximo. E também, e principalmente, quando o próximo precisar de nós. Está ali o transplante feito, um pedaço, uma parte do fígado para uma criança, a outra para uma senhora de quase 60 anos, daquele órgão que já não tinha mais utilidade para aquela pessoa, mas que dá continuidade ao poder da vida de continuar encarnado, continuar passando pelas suas necessidades de recomposição e reorganização físico, mental e espiritual, para que a gente, encarnado, possa nos transformarmos em seres pacíficos, para que quando estivermos desencarnados possamos aproveitar o máximo possível os ensinamentos que tivemos, podendo auxiliar o próximo com intuições equilibradoras. É assim que funciona, segundo a nossa visão espírita, os ensinos, do Evangelho, os ensinos de Jesus, que faz com que a gente possa ver no inimigo um provável futuro amigo. E isso a gente sabe que não é fácil, porque depende de nos desprendermos das coisas que nos desarmonizam, né, Cláudio? Exatamente isso daí. Qual é a base da doutrina espírita? É a reencarnação. Essa é a grande dificuldade da gente de evoluir rapidamente, porque não estamos preparados ainda no estágio em que a gente se encontra, com todas essas virtudes que a doutrina e o próprio Evangelho em si, do cristianismo, diz isso daí, né? Então a reencarnação ela faz parte do estudo diário da nossa modificação, né? E o amar o próximo como a ti mesmo, precisamos desenvolver este sentimento que ainda está adormecido em nós. A caridade, um exemplo dessas virtudes, a caridade ela representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e o orgulho. E a gente tem dificuldade, porque a gente acha que tem que fazer pelos outros. A gente tem que começar a fazer a caridade dentro do nosso lar, com os nossos familiares, desde pequeno, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Desenvolver esse sentimento não é de dar dinheiro, mas a caridade no sentido de você viver em família. A gente tem dificuldade. Isso é só um detalhe de tantos outros que nós temos que desenvolver. E a gente não consegue desenvolver numa única existência. E a gente vê exemplos que as pessoas perguntam assim: eu não sou feliz, eu recebi um filho que tem problemas mentais. E começa a achar que é uma pessoa que veio para sofrer essas coisas todas. É que a gente não conhece o nosso passado. Então, as reencarnações, ela vem para auxiliar a gente, é o nosso desenvolvimento, em todo sentido, moral, intelectual, né? E aí começa pela família. Esse exemplo desse palestino, né, em relação ao filho que o Gilberto comentou, você vê, ele não pensou
em quem ia ser o beneficiário? O próprio inimigo, que o menino acabou falecendo, né? Com uma idade ainda jovem, foi a doação. E a doação na espiritualidade, ela tem um peso enorme, porque é um sentimento de amor. Você está proporcionando a famílias inteiras, né, alguém que estaria, entre aspas, condenado a retornar no mundo espiritual, ainda ter um período pela frente. E esse espírito, quando é recebido do lado de lá, doador, ele é recebido com festa. Por quê? Porque é um desprendimento já em relação à nossa matéria. Eu vejo assim, pessoas, a gente respeita. Eu perdi minha sogra agora recentemente. E o rapaz lá do cemitério diz assim, que ela descanse. E eu tinha que fazer exumação tanto da minha filha como de minha mãe, para desocupar. Falou, não, deixa elas lá descansando. A gente tem que respeitar esse tipo de sentimento. Mas a gente sabe que o espírito não descansa. Ele está sempre aprendendo. Esse é o processo de evolução. E a caridade é um dos itens que eleva a gente. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente não ama nem a gente só acha defeitos. Porque eu estou gordo, porque eu estou magro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então a gente tem que começar esse exercício com a nossa família. Depois a gente vai, à medida que a idade vai vindo, a gente vai vendo a necessidade do próximo, né? E vamos seguir em frente. Esse é o objetivo da gente, é a evolução do espírito, né? Até um dia a gente merecer uma morada muito mais elevada, né? Por isso que tem aquela porta estreita e a porta larga. De acordo com o nosso merecimento, é essa porta que vai se abrir quando a gente retornar à espiritualidade. Esse é o começo, né, Gilberto? Começa por aí, né? Tem uma continuidade infinita, né? É onde a gente vai estar sempre. Você falou uma coisa aí que é interessante, que as pessoas sempre falam que morreu, né? Agora vai descansar. Na realidade, né, a gente estuda a doutrina espírita, estudamos os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Queira Deus que a gente não descanse por muito tempo, né? Queira Deus que a gente, ao desencarnar, fica ali algumas horas, alguns dias, talvez, numa recuperação, para que o espírito possa se refazer, né, energeticamente, e já começar uma vida de aprendizado nova, onde ele possa participar e ser útil. Que esse é o objetivo pelo qual Deus nos criou, né? E Deus é tão justo que quando da criação do ser, né, do espírito, Deus nos fez todos iguais, independente de qualquer coisa. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. E nos deixou aí a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos recebidos através dos tempos, dos estudos, das participações na vida, para que a gente pudesse se modificar, para que a gente pudesse reconstruir em nós novamente todas as coisas necessárias. A gente às vezes aprende mais a parte do outro lado, né, do desequilíbrio, né, porque é aquela história da porta estreita e da porta mais larga. A gente vem por uma rodovia, né, de 8 pistas, vamos dizer, né, e de repente quando chega ali no pedágio, só passa um carro por vez. Ou você desvia do pedágio, ou você vai ter que passar na fila de um por vez, que é a porta estreita, onde ali não vai ser cobrado uma taxinha porque você usou a rodovia, vai ser cobrado o que foi que você aprendeu, vai ser cobrado o que foi que você desenvolveu em você em benefício do próximo. E esse próximo, muitas vezes, até somos quase que nós mesmos, né? Porque se nós não nos modificarmos, em nada a gente vai poder ajudar o outro.
Porque boa vontade a gente tem muito, mas nós temos aquilo que falamos agora há pouco, um pouquinho a mais de preguiça do que o necessário. Às vezes a gente tem boas ideias, tem boas vontades, tem bons desejos, mas não faz porque vai chover, está frio, está muito calor, hoje eu tenho um programa, eu tenho um aniversário para ir, hoje eu não sei o que. A gente sempre arruma uma desculpa para deixar para depois. E às vezes vamos deixando para depois, até um momento em que não temos o tempo, né, necessário. Eu já contei aqui, mas eu acho sempre bom a gente lembrar de uma história de uma pessoa que eu conheci, que trabalhou a vida inteira e projetou tudo para quando ele aposentasse. Quando ele aposentasse, ia ser aquela mudança radical na vida dele. No dia que ele se aposentou, chegou em casa, sentou no sofá, pôs a mão na nuca e gritou para a mulher: "Ô bem, pega aquela cerveja que eu deixei na geladeira e traz para nós aqui na sala para a gente comemorar a minha aposentadoria. Chegou a minha aposentadoria." A mulher já estava ali pela cozinha, pegou lá uma bandejinha, pegou a cerveja, 2 copos e levou para ele. Quando ela chegou na sala, ele estava morto. Tinha tido um infarto fulminante. E aí então ficou a lição, né? Esse espírito deixou tudo para ser modificado depois da sua aposentadoria. E ao aposentar-se não teve o tempo de fazer o que ele pensava que iria fazer. Então por isso, meus irmãos, o dia de modificarmos, a hora da gente mexer com as coisas é agora. É agora que nós precisamos nos transformarmos. É agora que nós precisamos começar a construir em nós um novo homem. E isso não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia isso com os pés nas costas. Mas não, a gente tem que pôr o pé no caminho. A gente tem que pegar a longa estrada, subir aquela escada enorme da busca da felicidade, do encontro da modificação. E para isso a gente tem que ter disponibilidade. Porque se não tivermos dentro de nós a energia da disponibilidade, da boa vontade, do desejo de modificarmos, a gente não vai ser útil nem a nós mesmos, imagina ao próximo. Então quando a gente fala desse sentimento terrível que é o ódio, que causa essas guerras em todo o mundo, que causa guerras entre facções, o ódio que a gente vê aí, embora seja minimizado, né, em volume, em quantitativos, nas torcidas dos times de futebol, aonde o que é para ser uma festa de confraternização e comemoração, tivemos o exemplo agora essa semana passada, no Rio de Janeiro, Brasil e Argentina, quanta briga. Não havia necessidade disso se nós nos amássemos, se nós nos respeitássemos. Porque nós brasileiros vamos lá à Argentina passear, e os argentinos vêm ao Brasil também passear. Então por que vamos para um campo de futebol com o intuito de agredir o outro, de prejudicar o outro? É em função desse sentimento não controlado chamado amor, desse sentimento não desenvolvido e desse sentimento muito desenvolvido do radicalismo do ódio. Esse ódio que não é apenas no futebol, em muitas outras coisas, na política, na cultura, em muitas coisas, mas que nós podemos trabalhar isso dentro de nós. Se eu me modificar e você se modificar, serão 2 a menos para estar lá dando paulada e pedrada um no outro. Seremos 2 a mais ao batalhão de pacificador. E isso em todos os sentidos. Porque se fomos criados pelo mesmo Pai, se nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso, uno, né, e verdadeiro, nós somos todos irmãos. E se somos irmãos, nós temos por compromisso e por obrigação nos respeitarmos e nos amarmos. Então a gente precisa começar a pôr os pés na estrada e caminhar com a cabeça erguida, olhando o que é que está acontecendo, olhando o que é que eu estou fazendo com os meus sentimentos, o que eu estou fazendo com a minha vida.
Que exemplo eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos, e em muitos casos até bisnetos e tataranetos, para que possam aprender a amar, a respeitar, para que possam ser seres pacificadores. Será que eu estou dando o exemplo certo? Se não é aquela coisa, né? A gente fala para a criança quando pequeno, para os nossos filhos, não fume, fumar faz mal. Fumar dá câncer de pulmão. Fumar provoca infarto. Não beba álcool, porque o álcool vicia. Não beba álcool porque o álcool faz mal para o fígado. E a gente ensina nossas crianças tudo isso. Só que a gente às vezes ensina com cigarro entre os dedos e o copo na outra mão, fumando e bebendo, e falando para ele que ele não deve fazer. Que exemplo maravilhoso a gente está dando, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a criança vai crescer com o grande herói que somos nós, os pais, né? Pai e mãe, sempre com aquela imagem que o copo numa mão e o cigarro na outra é bom, porque se fosse ruim meu pai e minha mãe não usavam. E a gente deixa esse exemplo para eles e depois quer cobrar deles que sejam modificados. Então, meus irmãos, a gente tem que começar não é pelo filho, pela filha, pelo neto, a reeducá-los. Nós temos que começar a nos reeducarmos, para que a gente possa construir dentro de nós um ambiente agradável, um ambiente de respeito, de equilíbrio, de harmonização, serenizado pela compreensão do amor, do entendimento, e eliminando de dentro de nós os sentimentos negativos, da inveja, da raiva, do desequilíbrio, da irritação, até chegarmos a eliminarmos o ódio dentro de nós. Então, quanto menos a gente falar em ódio na nossa existência, quanto menos eu disser eu odeio tal coisa, eu odeio tal fulano, eu odeio, a gente vai mudando a nossa vibração. E à medida que mudamos a nossa vibração, mudamos o nosso sentimento. E ao mudarmos sentimentos, a gente renova o nosso depósito de amor. A gente abre as portas e amplia esse espaço maravilhoso chamado amor dentro de nós. Então, né, Cláudio, a gente vai construindo isso pouco a pouco, né? E a gente está vivenciando nesse momento isso lá na região que Jesus nasceu. Pessoas usando Deus como um ser vingativo. O que eles estão fazendo lá é uma barbárie, que hoje eu nem acompanho mais esse tipo de noticiário que machuca o coração da gente. Essas criaturas são aquelas criaturas incrédulas, que é um contrassenso. Eles não têm interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho. Para o espírita e o crente, esperar encontrar na terra homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas do nosso dia a dia. E isso a gente encontra dentro da família. Alguns que a gente evita até de visitar, porque não consegue aturar o falatório dele, porque ele não acredita em absolutamente nada. Mas a gente tem que deixar o nosso exemplo. Aonde a gente mora, principalmente quem mora em edifício, você escuta, porque é fácil você ouvir alguém gritando de um outro apartamento, desejando a morte da própria avó e falando palavrão. Por que não vai embora? Então a gente tem dificuldade ainda de viver em sociedade. Por isso que, eu volto a repetir, a gente tem que começar a exercitar com aqueles que são próximos,
porque aí é mais fácil adiante a gente começar a conviver com os indiferentes. Então, a doutrina cristã ajuda a gente a refletir sobre isso daí. Voltamos a falar sobre, o Gilberto já falou e eu falei, sobre o nosso retorno. A gente acha que, eu respeito, mas que a gente vai voltar, que vai descansar e vai ficar do lado de Deus. Aí o sujeito é assassino, é ladrão, ele tem todas as maldades que o ser humano não deveria ter. Mas a família acha que ele vai ser recebido e vai descansar. E com essa crença ele esquece até de rezar para o espírito dessa pessoa que retornou. Cumpre aquilo que a sociedade mostra, e ele faz aquilo mais como um meio de estar dentro da sociedade. É ir lá no dia dos finados lá, levar uma coroa, faz lá o Pai Nosso, vem embora e esquece. Quando ele devia diariamente vibrar por esse espírito, o seu caminho da sua evolução. E o retorno não é fácil. Já é difícil para quem anda na linha, né? Mas é o caminho. É nesse que a gente precisa trilhar, né? Aquilo que a gente aprende lá na igreja, lá no templo, ou dentro da casa espírita. Esse é o nosso caminho, o caminho da própria evolução. E a gente aprende com os diferentes da gente. Porque coisas que a gente não gosta dos outros, de repente nós agimos daquela mesma maneira. E num determinado momento você começa a refletir, né? Sei lá, gestos tão simples, que não tem nada a ver com caridade. Dizer bom dia, boa tarde, né? Estender a mão para alguém que você conheça e não passar, oi, tudo bem, e vai em frente. Parece que a vida da gente é uma correria eterna, né? Mas a gente tem que começar a refletir que nós temos um caminho a seguir. E a doutrina, ela esclarece para a gente, logicamente, de acordo com a crença de cada um. Nós vamos retornar aqui um dia, né? Porque nós temos que aprender lá também, lá em cima. E quando a gente vem com uma bagagem, a gente já vem predestinado, na maioria das vezes, naquela família que a gente já faz parte, que é a família espiritual e a família carnal, né? Então, se a gente conseguir ir burilando uma virtude que seja numa encarnação, sei lá, piedade, caridade, ser fraterno, qualquer uma dessas qualidades aí, é um ponto a mais que a gente conquista no nosso coração, no nosso sentimento. E essa bagagem o espírito carrega consigo, né? Então a gente tem que refletir no nosso dia a dia, começar no trabalho, às vezes com os nossos colegas que está na mesa ao lado da gente. De repente ele está tão atarefado e você está um pouquinho mais folgado, não custa nada dar um auxílio a ele, né? Então são gestos bem simples, de você ser educado com o caixa do mercado. Às vezes o cara, você vê que está bravo lá porque a pessoa não tem 20 centavos ou 50 centavos para te envolver, e você já briga, faz um escândalo ali, né? Então a gente tem que começar a repensar a nossa trajetória, se é isso que a gente quer, né? Então, como a doutrina, o crente e o espírito, aquele que sabe que a vida continua e ela tem ida e volta, né, para o engrandecimento da gente, né? Por que o pai disse lá, ninguém vai ao pai senão por mim, e na casa do meu pai tem várias moradas? Será que se eu sou maldoso eu vou numa boa morada? Ele não vai me punir, eu vou aprender lá em cima para ir numa morada melhor, e ele não vai punir aquele também que errou. A nossa vai ficar aí agora, eternamente. Ele não faz isso. Ele dá oportunidade para todos nós. Esse é o caminho da gente, não tem outro.
por aí, né, Cláudio? A gente vai tentando buscar compreender, entender e aceitar. Quando você fala, né, que o Evangelho nos cita que na casa de meu pai tem muitas moradas, a gente vê as várias moradas, né, que estão aí à disposição de cada um de nós. Jesus, quando veio, ele não criou nenhuma religião nova. Jesus veio nos falar de Deus, falar do Pai, das leis divinas que deveriam ser respeitadas e nos dar a oportunidade de compreensão, de entendimento, de trabalho, de modificação, nos dar a oportunidade de que nós pudéssemos sermos úteis, em primeiro lugar, a nós mesmos, sem egoísmo. Sermos úteis a nós mesmos, para que pudéssemos adquirir um patrimônio espiritual equilibrado e então pudéssemos, a partir deste patrimônio já equilibrado, poder distribuir ao outro aquilo que aprendemos. Porque se eu não aprender nada, se eu não me modificar, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para o outro os meus desequilíbrios e as minhas desarmonias. Então, são muitas as moradas na casa de meu pai. São muitas as religiões existentes, são muitas as crenças, são muitas as formas de compreendermos, de entendermos, mas são oportunidades deixadas a cada um segundo o seu momento. Não é porque é de uma determinada religião que é mais que a outra. É que aquele elemento está naquela religião porque naquele momento é o nível que ele consegue ter compreensão e entendimento. Isso a todas elas, independente. Então, quando a gente está numa religião e não se adapta e não se acerta e vai para outra e começa a aprender alguma coisa e a nos modificarmos, significa que nós fizemos uma mudança. Encontramos a bússola, né? Pegamos a bússola e seguimos um caminho para atingir um determinado ponto. E é isso que vai fazer com que nós cresçamos, vai fazer com que nós aprendamos a sermos melhores ou não. Essas moradas são as grandes paradas que a gente tem aí na vida. Como dissemos agora há pouco, né? Que a gente não fique descansando muito. Nós temos às vezes conhecimento de alguns espíritos que se comunicam, que desencarnaram aí há muitos e muitos anos, dezenas de anos, que às vezes ficam ligados ali àquele... Não tem mais nada do corpo ali, não tem mais nem pó do osso, ele ainda fica ligado ali àquela coisa da matéria, não se desprende. Nós precisamos nos espiritualizarmos, a entendermos que nós não somos corpo, nós somos espírito. Nós estamos habitando um corpo momentaneamente. Esse momentaneamente pode ser aí por alguns minutos, como pode ser por 100 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas nós não vamos ficar no corpo, nós vamos voltar à casa do Pai. Então, se a gente tem essas oportunidades de virmos, ficarmos aqui durante um determinado tempo, de convivermos com amigos e com inimigos, as oportunidades são dadas não é para que a gente chegue aqui e destrua as amizades e aumente as inimizades, pelo contrário, para que a gente possa compreender, entender, aceitar e modificar os nossos sentimentos para melhor, ampliando o leque da pacificação e do amor. Então, quando Jesus esteve aqui aí há 2000 anos atrás, ele veio nos falar de um Deus uno e onipresente. Ele veio nos falar de um Deus que era justo e não guerreiro. De um Deus que era paz e amor, mas paz e amor verdadeiro, no sentido de compreensão, de entendimento. Tanto é que Deus, quando nós erramos sequencialmente, por muito tempo, Ele não pega a gente e joga no tacho lá como a gente aprendia quando era criança para ficar cozinhando no fogo do inferno. Ele nos dá outras oportunidades reencarnatórias para que nós possamos irmos nos modificando e reconstruindo em nós um novo homem, para que a gente possa um dia ser útil à nossa existência, justificar o porquê estamos aqui. Deus não castiga ninguém, Deus dá oportunidades.
Ele sabe, como Pai, que nós um dia iremos nos modificarmos. E o que Ele faz então? Ele nos dá tempo. E sempre que nós erramos num processo, num momento reencarnatório, Ele nos dá essa oportunidade maravilhosa para que nós possamos nos corrigirmos. Então Ele nos dá a oportunidade de vivermos novamente, de convivermos novamente, até que a gente se ajuste, se modifique, se regenere e se recupere, para que a gente possa então deixar de ser simples e ignorante, para que sejamos espíritos esclarecidos, que continuemos a ser simples e esclarecidos, que não cultivemos em nós o ódio, a inveja, né? Para que a gente não queira ser melhor que ninguém, para que a gente seja simplesmente um filho de Deus, que está cumprindo, que está aprendendo o seu momento, o seu tempo. Então essas coisas pequenas que nós temos que fazer para podermos nos dizermos filhos de Deus. Então que a gente não fique descansando por muitas encarnações, que a gente pegue para trabalhar, para aprender, para estudar, para participar, para ser útil. E como dissemos lá no começo, sem egoísmo nenhum, sermos úteis primeiro a nós, para nos modificarmos, reconstruirmos em nós um novo ser, para que a gente possa então dar algo de útil e bom ao próximo. Senão nós estaremos apenas enterrados como o corpo físico, ali, se decompondo. Então, que a gente possa se reconstruir e se modificar constantemente, né, Cláudio? Eu vou deixar só um exemplo, que o programa já está chegando no seu finalmente. Fazem 36 dias ou 37 dias que minha sogra retornou à pátria espiritual, com 100 anos e 20 dias. E na reunião desta semana, lá no centro, em Cambé, a minha filha mandou uma mensagem curta e ela menciona o retorno da avó na espiritualidade. E ela escreve assim no texto: mãe, eu não vou poder ir aonde a avó está. Ela que vai vir me visitar. Tamanho o grau de evolução. Então, essas coisas que a gente tem que prestar atenção e começar a pôr na nossa prática os bons ensinamentos e as boas ações. Fica aqui o meu abraço a todos, um bom domingo, né? A todos os ouvintes. Até a próxima vez. Cláudio, que a gente se ajuste, né? Que a gente possa recompor, né, os nossos sentimentos, construindo em nós o ser que Deus espera que sejamos. Que a gente possa aprendermos a ler, entendermos o que lemos e aplicarmos na nossa existência essa grande oportunidade reencarnatória. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos caminhar serenos, equilibrados, compreendendo e entendendo as funções do ser e do espírito. Que assim seja. Olá, amigos. Reservamos para o nosso encontro semanal de hoje o estudo que Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Logicamente, quando Jesus disse isso, ele está falando sobre as coisas da matéria, as coisas dos céus, do mundo espiritual. Quer dizer, não se pode servir aos dois ao mesmo tempo, no sentido de dedicarmos todas as nossas atenções. É onde está o nosso tesouro, ali vai estar nossa atenção, o nosso coração, nos ensina Jesus. Então, nesse capítulo, num desses capítulos do Evangelho, no item 9, ele vai falar sobre a verdadeira propriedade. Então, quando a gente pensa em propriedade, eu vou me permitir ficar bastante à vontade aqui para falar. Quando a gente pensa em propriedade, a gente pensa bem naquilo que a nossa atitude egoísta diz: é meu. Então é muito interessante, porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce com tal desejo de posse, que é muito interessante. É como se a propriedade, a gente já tivesse algo que fosse nosso para sempre, desde que a gente nasceu. Eu começo com a mãe.
A hora que a gente nasce, dá de encontro com a mulher que nos acolhe com afeto, é minha. Quer dizer, a minha mãe, quer dizer, a gente não quer mais dividir, já vira ciumento, tudo é propriedade. Propriedade é aquilo que a gente quer ter como se fosse só nosso. É muito interessante refletir dessa maneira, porque a gente vive a vida inteira assim, a gente não percebe. A gente pensa, eu quero ter uma casa, e tudo a gente veste é um sonho, é uma alegria, a época da construção, a época da elaboração, as modificações, porque vai ser a minha casa. O que a gente esquece, que é que nem o corpo que a gente está vestindo, nem a mãe que a gente está ali nos acolhendo, nem as casas que nós estamos comprando ou construindo, nada é nosso, porque nós temos que deixar tudo, temos que partir, menos o afeto, menos a afinidade, menos o amor, que não se rompem laços de família, graças a Deus. Isso persiste, graças a reencarnações, não se elimina com a morte. Então Allan Kardec nos apresenta esse texto com muito carinho, onde ele diz assim, ele apresenta um texto que não é dele, é uma mensagem de Pascal, aquele brilhante escritor físico, matemático, muito conhecido nas faculdades, conhecido nos estudos fundamentais, porque Pascal foi muito um gênio para a época que ele viveu. Ele nasceu em 1623 na França, e ele foi um espírito que veio até Allan Kardec, a Sociedade Espírita, deixar uma mensagem dizendo: o homem só possui como seu verdadeiramente aquilo que ele pode levar deste mundo. E o que nós podemos levar deste mundo? Só o que está no nosso espírito. Então ele diz, do que se encontra ao chegar, do que se encontra ao partir, vai desfrutar durante a sua experiência na Terra, mas ele é forçado a abandonar tudo. Ele só tem o usufruto e não a posse real. Gozado que a gente sabe isso, a gente sente que é assim, a gente sabe que a gente vai deixar tudo, e para a gente não ter aquela sensação de estar perdendo o que construiu, a gente sente que está deixando para os filhos, e os filhos podem perder ali a pouco, quer dizer, não será nosso, né? Raramente a gente vai ou reencarnar no mesmo ambiente onde que a gente viveu, que a gente construiu, mas também será temporariamente. Então nós somos usufrutuários de que? Das coisas que Deus permite que nós usemos aqui na Terra. Então nós temos a permissão de Deus para termos as coisas por tempo determinado. E o que afinal que a gente possui, se nada do que se destina ao corpo vai ser levado? Então vai ser tudo que se destina à alma, diz Pascal. Tudo que vai ser, se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. E Pascal fala com tanta autoridade, tão doutrinariamente, porque ele está dizendo o que nos dizem todos os espíritos superiores, e Kardec condensa na frase que os espíritos superiores apresentam nas obras de Kardec, dizendo que a gente tem que evoluir na intelectualidade e na moralidade, porque é só o que a gente vai ter de verdadeira herança para nós, que nós vamos constituir, que vai constituir a nossa vida espiritual. Então isso que traz, que leva, agora é Pascal que está dizendo, que ninguém tem o poder de ele tirar, é o que está na alma, mas que vai servir para ele no outro mundo muito mais do que nesse. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, aqui é passagem, e nós estaremos daqui a pouco no mundo espiritual, né? Dependerá ele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais vai resultar em sua posição futura. O que significa? Quer dizer, para onde eu vou depois que eu desencarnar, deixar a vida física? Depende de quanto você evoluiu moralmente e de quanto você se desprendeu dos bens materiais. Então depende da sua espiritualização, porque Deus criou leis tão perfeitas que faz com que o nosso corpo espiritual, que é esse corpo que nos acompanha após a vida física, que ele vai modificando a sua textura à medida que a gente vai evoluindo, onde a gente vai deixando a densidade das coisas materiais, dos sentimentos inferiores. Esses dias nós estávamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, e uma mulher que trazia uma mágoa muito grande do marido, quando ela foi convencida a se libertar daquela mágoa,
ela disse assim para sua benfeitora irmã Clara: irmã Clara, eu me sinto tão leve. Ela falou: porque você se libertou de um peso que era a mágoa. Então era peso espiritual, energético, e ela se liberta, se sente mais livre. E ela tem um filhinho desencarnado no mundo espiritual que ela não tinha acesso, porque ele estava em outros páramos espirituais. E aí a irmã Clara diz para ela: agora você pode alcançar os ambientes espirituais onde o seu filho está, porque você se libertou. Então o corpo espiritual é essa herança que nós vamos construindo para nós mesmos, é a única coisa que nós vamos poder levar, está no nosso espírito, na nossa alma, e por consequência na constituição do nosso corpo espiritual. Então assim acontece que o homem. Então eu recordei de um livro muito marcante na minha vida, para ir já encaminhando para a nossa reflexão final. Eu me recordei da história do livro escrito pelo irmão Jacó, Frederico Figner, que foi um dos presidentes da Federação Espírita, um brilhante orador, doutrinador nas áreas de esclarecimentos espirituais na mediunidade, uma pessoa de muita dedicação, de muita caridade. E ele conta no livro Voltei, ele conta o desencarnar dele, que quando ele desencarna, ele está consciente que está desencarnando, era octogenário. Ele percebe ao lado dele o espírito da filha dele, que desencarnara muito jovem, Marta, e de Andrade, o seu benfeitor. E ora o outro, o doutor Bezerra, que chegava para dar o auxílio que ele precisava. E ele foi se sentindo muito bem amparado, acolhido. E quando ele chegou na região do mundo espiritual, levado por esses 3 amigos, doutor Bezerra, Andrade e Marta, ele percebeu, ele disse assim, eu vou dizer as palavras dele: reparei o halo de luz que envolvia Marta e os traços brilhantes que cercavam Andrade, e fixando-me em seguida num demorado exame, meu corpo espiritual jazia tão obscuro como se eu estivesse ainda no veículo da carne. Quer dizer, cadê a luz que ele teria que ter construído? Ele cumpriu 1000 deveres como espírita, como cristão, mas cadê a luz que ele tinha que ter acendido como a sua verdadeira propriedade, que é o nome dessa matéria? E a luz ele não tinha construído. Ele tinha feito tudo por dever, mas faltou o amor daquilo que ele fazia, segundo ele nos apresenta no livro. Então, com essa mensagem de Pascal, esse brilhante estudioso que foi emprestado por Jesus à Terra, vindo de outros, provavelmente, planos mais elevados, para cumprir uma grande missão, junto dos grandes inventores, estudiosos daquela época, do século XVII, que foi preconizando os séculos das luzes aqui na Terra. Nós temos então esse ensinamento maravilhoso, que é, afinal, o que é que nós possuímos? O que é que nós podemos, é aquilo que nós podemos levar daqui da Terra: conhecimento e virtudes. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.